Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Não sei se vocês repararam, a gente ficou um tempo fora do ar. Pouco tempo, mas ficou. Um pouco de tempo. Por quê? A gente está preparando a próxima temporada, mas a gente resolveu gravar um episódio de um tema que está na boca, na cabeça de todo mundo. Edu, eu aposto que esse tema vai ser quente. Eu tenho certeza que vai. É um tema que é muito polêmico, ele gerou muita polêmica, né? Mas a gente vai tirar todas as dúvidas, vai poder falar um pouco das lendas, dos mitos e quebrar um pouco dessa história, né? E mudar um pouco dessa história. E que são os temas das bets, né? Do mercado de apostas, tá? Então, é só basta assistir qualquer jogo de futebol que você vai ver uma marca ali, né? Presente no campo, etc. Seu time é patrocinado por uma bet? Pois é, mas não vou falar de futebol depois? No final a gente fala isso. Beleza. O que a gente trouxe aqui? A gente trouxe o Álvaro Garcia, ele é CMO da Flutter, certo? Deixa eu explicar um pouco o que é a Flutter e quem é o Álvaro Garcia. Pois é, o Álvaro Garcia ele é um super executivo, tá? Ele tem experiência em vendas, mas principalmente em marketing. Ele atua em várias empresas, na Kellogg's, na Diageo, na Boticário, na Mondelez, e agora ele se CMO na Flutter, tá? Que basicamente é uma empresa que tem as duas marcas muito conhecidas, que são a Bet Nacional, certo? E a Betfair, certo? Ele também foi eleito, esteve na lista dos top 10 CMOs em 2023 e 2024. Quer dizer, é um cara super top, tá? Eu conheço o Álvaro, hoje somos amigos, mas conheço o Álvaro há muito tempo, a gente trabalhou junto também, né? Além disso, eu conheço a Paty, que é a esposa dele, que é fera também, e o João, que é o filho do Álvaro, certo? Tá? Então, é muito bom de trazer o Álvaro hoje aqui, porque além do profissional excelente que ele é uma pessoa muito top. Então, acho que é uma pessoa correta e boa pra gente falar do mercado de bets, tá? Álvaro, bem-vindo. É uma honra ter você aqui hoje conosco, tá? Eu queria que você começasse contando um pouco do mercado de bets. Como ele se desenvolveu, como está hoje, etc. Dá um histórico pra gente, pra quem não conhece tanto, por favor. Legal. Edu, Vacla, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando de bets, falando de carreira. Sou fã de vocês, assisto todos os episódios, então obrigado pelo convite. Bom, contar um pouco desse mercado de bets. Eu estou no mercado há poucos meses, né? E o mercado mesmo é um mercado muito jovem. Né? Ele começou no Brasil mais ou menos em 2018, quando Michel Temer legalizou as bets. Né? Então, naquele momento era legal você ter bets no Brasil. E teve uma questão entre 2018 e até 2024 que as bets eram legalizadas, mas não foram regulamentadas. Então você podia ter uma bet, mas as regras de como operar uma bet, etc., não tinham sido definidas pelo governo. Então foi um momento que apareceram muitas bets surgiram no mercado, etc., mas sem muita organização ainda. E no final de 2024 foi regulamentado. Então agora, desde o começo desse ano, 2025, as bets estão 100% regulamentadas. Tem uma licença que, para você ser uma bet legal, você precisa comprar uma licença do governo, os impostos estão muito claros, as regras, etc. Então um mercado super jovem. E talvez só para ter uma ideia da velocidade desse mercado, hoje o mercado brasileiro de apostas online está no top 5 já dos maiores mercados do mundo em tão pouco tempo. A gente está atrás de quem? Estados Unidos? Estados Unidos, UK também é muito grande, aí tem Itália, e aí tem o terceiro lugar ali sendo disputado, tem Turquia, tem alguns outros mercados, são mais ou menos no top 5 aqui. O Álvaro, você pode explicar um pouco melhor? Ele foi oficializar o mercado, mas não regulamentar o mercado. O que quer dizer isso? Isso, o que acontece é assim, antes de 2018 você não podia ter uma bet no Brasil, era proibido, né? Se tivesse uma bet era ilegal. Em 2018 passou a ser legal. Então você podia ter uma bet. Só que o governo não definiu quais eram as regras. Como é que paga o imposto? Pode fazer propaganda para qualquer pessoa? Tem alguma restrição? Como é que você tem que pagar alguma licença ou não? Como é que tem que ser as regras da sua plataforma? Isso não foi definido. Então ficou um gap muito grande de 5 anos praticamente. E aí no final de 2024, aí sim. Então, por exemplo, tem todas as regras de impostos. Para você ter uma bet no Brasil, você tem que comprar uma licença oficial do governo, que dá direito a 3 bets cada licença. Enfim, então as regras ficaram mais claras depois de 5 anos. Então essa foi a diferença. Ele foi legalizado, mas não tinham as regras de funcionamento. Agora ele está 100% legalizado e com as regras definidas. Hoje, quando a gente fala de bets, quantos são os jogadores? Quantas são as marcas no mercado? Hoje a estimativa, hoje mais ou menos marcas de bets legais no mercado brasileiro em torno de 160 mais ou menos. Então, das marcas, né? Agora, o grande desafio desse mercado é que você ainda tem um pedaço muito grande das bets ilegais.
né, que é um pouco do resquício desses 5 anos que ficaram sem regulamentação, entraram muitas bets de fora do Brasil, e agora tem um trabalho sendo feito pelo governo, pelo IBJR, que é o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, para poder fechar a porta, né, para as bets ilegais e canalizar esse recurso, esse investimento e essa seriedade para as bets legais do mercado. São em torno de 160 marcas hoje. Isso está acontecendo ainda, então tem muita bet ilegal. Porque eu lembro no começo, você me corrige se estiver falando bobagem, mas empresas baseadas em Malta, esse tipo de coisa, isso acontece ainda? E por que é em Malta? É exatamente isso que acontecia nesse período. Como não tinha regra, não tinha nada, as pessoas abriam empresas em qualquer lugar do mundo. Né? E Malta acaba tendo várias, enfim, tem um polo tecnológico, tem uma série de coisas que possibilitavam Malta ser um dos pontos. Olha, a estimativa do IBJR hoje é que mais ou menos metade do mercado brasileiro ainda é de bet legal. Então essa é uma coisa muito impressionante. Uau. Então o mercado brasileiro hoje, a gente estima que vai fechar o ano de 2025 em torno de 35, 40 bilhões de reais de faturamento bruto das bets legais. Tá. Tá, E tem então, uma outra e parcela. aí a gente assume que outra parcela do mesmo tamanho equivale ao mercado ilegal. Então olha o tamanho de arrecadação, de uma série de coisas que a gente está perdendo por ter um mercado ilegal muito forte. Né? E é um mercado. E qual que é o desafio desse mercado? A barreira de entrada é muito baixa, né? Porque é tecnologia, você pode ter em qualquer lugar. Por isso a pergunta do Malta, você pode ter em qualquer lugar do mundo a tecnologia, né? Tá. Inclusive, você pode alugar uma plataforma existente, você não precisa nem criar uma plataforma existente do zero. Então é fácil você entrar nesse mercado. Então, existe um trabalho hoje do IBJR, que é esse instituto que representa as bets legais, e do governo para fechar a torneira das bets ilegais. Né? Em mercados desenvolvidos, as bets legais acabam ocupando 10%, 15% do mercado, né? Onde eles não conseguem, talvez, onde é mais difícil de fechar. Então ainda tem um pedaço enorme no Brasil que a gente precisa legalizar o mercado. E quando a gente fala dessas 160, me surpreendeu, achei que era menos. Porque deve ter imagino que tem muitas regionais, talvez poucas mais consolidadas nacionalmente como a de vocês. Como é que é o modelo de negócio? Porque eu imagino que o imposto ele deve morder um pedaço significativo. Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque tem várias lendas no mercado de bets, né? Pô, as bets, eu jogo lá num jogo de cassino, por exemplo, aqueles jogos que são tipo caça-níqueis, né? Tem vários tipos de personagens, várias coisas e tal. E as pessoas falam, poxa, eu coloco lá um dinheiro e a bet fica com a maior parte do dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Mas me inverter aqui a pergunta. Gostei. De cada R$100 que a gente aposta na loterias federais, quanto vocês acham que volta para os apostadores? Acho que é uns 20, 30 reais. Né? Quanto você acharia, Edu? 20, 30%, você disse? Que volta para os apostadores? Eu acho bem menos. Não, é um pouquinho mais, é 35% mais ou menos. Então, um terço. Certo? Então, cada R$100, um terço volta para os apostadores. Tá. Quanto vocês acham que num jogo de cassino, um jogo de caça-níquel online, de uma empresa legal, etc., voltaria? Acho que uns 5, 10%. Eu acho que muito mais. Mais? Estou suspeitando aí pela pergunta. A resposta é em torno de 95%. Ao contrário do Então, a cada R$100, R$95 voltam para os apostadores. Então, essa é uma informação que as pessoas não têm ideia, né? Então, tem ideia mesmo. eu estou falando toda essa história para ser a pergunta do faturamento, né? Então, o faturamento das bets, no caso dos jogos como esse, é 5% do que é apostado. Isso em caça-níquel. Isso em caça-níquel. Mas ele pode ser uma porta de entrada para outro tipo de aposta, onde talvez essa proporção seja diferente, ou não? É uma boa pergunta também. Por exemplo, aí você vai ter o jogo da roleta. O jogo da roleta é um jogo de probabilidade. Ponto. Total. Né? Se você apostar no preto ou no vermelho, você tem 50% de chance de ganhar. Se você apostar no número X único, você vai ter 1 dividido por sei quantas avos, não sei o que lá. Então, é um jogo de probabilidade 100% probabilístico. Jogos de futebol, a mesma coisa. Né? Então, a gente trabalha internamente. Olha essa outra informação interessante. Como é que a gente calcula as odds dos jogos? Né? Você tem lá o jogo Palmeiras e... O que são as odds? As odds é... Por exemplo, você entra numa bet, você jogo Palmeiras e Corinthians. Se o Palmeiras ganhar... Coringão. O Coringão. Sua homenagem, o Palmeiras, em nossa homenagem aqui. Eu e o Vaca somos Coringão. 2 contra 1 aqui. Então, por exemplo, você vai ter lá as odds. Então, se o Palmeiras ganhar, vai ganhar dois odds. Número 2. Quer dizer, cada R$1 que você coloca, você recebe 2. Aí o Corinthians, a cada R$1 vai receber 1,50. Como é que isso é calculado? A gente calcula estatisticamente as probabilidades do Palmeiras ganhar, do Corinthians ganhar. Então tem todo um cálculo de estatística por trás disso.
E você imagina que isso é multiplicado porque você tem a odd de quantos gols por cada lado, se o gol é feito no primeiro tempo, quem faz o gol. Então você pega tudo isso aí, tem um monstro estatístico por trás para a gente poder estimar as odds. E aí você vai apostar e vai acontecer o que vai acontecer no jogo. Olha que interessante. Boa parte dos jogos a gente perde dinheiro. As casas de aposta perdem dinheiro, porque é probabilidade. Então acontece uma odd que, sei lá, é uma combinação que é menos provável, a gente vai perder dinheiro naquele jogo, a gente vai ter um lucro negativo. Tá. Então, falo tudo isso para vocês terem uma ideia, né? Então, nos jogos de cassino, 5%, jogos tipo roleta, probabilidade pura, e jogos de esporte é também probabilidade de vitória ou não. Né? Então eu tenho uma pergunta, já que você está falando disso. Pergunta polêmica. Como vocês respondem? Você falou que metade do mercado estimado tem ainda empresas ilegais. Exato. Eu imagino que eles consigam chegar aí num patrocínio de clube, talvez, ou não, eu não sei. Uma das polêmicas que apareceu foi que o resultado do jogo poderia ser manipulado com empresas aí que não são tão honestas, diferente de vocês, né? Como é que vocês respondem isso? Olha, eu acho que tem duas coisas, né? Hoje os grandes clubes, vamos fazer um gancho na sua pergunta e vou te responder especificamente o que você me falou, né? Hoje a grande maioria dos clubes estão patrocinados pelas bets. As bets investem, as bets legais, tá? As bets legais. As bets legais geralmente não fazem esse tipo de investimento. As bets legais, elas focam totalmente no mundo digital. Então, Porque elas querem pegar as pessoas no mundo digital e fazer um dinheiro fácil ali. As bets legais, elas têm como objetivo também construir a marca, impactar o mercado, etc. As bets legais investem 1,1 bilhão de reais por ano nos clubes. Sabe quanto que é o orçamento inteiro do ano do Ministério dos Esportes? Esse ano 2025? 1,6 bilhão. Então as bets sozinhas investem quase o orçamento inteiro do Ministério dos Esportes. Impressionante. Então, é impressionante. E aí você fez a pergunta, poxa, mas não tem a questão do cara fazer alguma coisa ilegal e o cara manipular, né? O cara tomar um cartão, etc. Para mim, aí a resposta é simples. É questão de cadeia. Fraude pode acontecer em qualquer negócio, você concorda? Na sua empresa, alguém pode ir lá e desviar uma nota. Alguém pode fazer qualquer tipo de negócio, a pessoa pode agir de má fé e desviar um dinheiro, etc. As pessoas têm que ser presas, ponto. Isso não tem nada a ver com o esporte, não tem nada a ver com o que a gente acredita. Então, isso para mim é uma separação, né? Isso aqui é fraude, é passível de punição e de cadeia para as pessoas que cometeram isso. Ponto final. E eu vou aproveitar e fazer um gancho aqui, Edu, porque para também como é que a gente se coloca como empresa, né? Que é uma questão importante, né? As bets são... Vou falar sobre a Flutter. A Flutter é a maior empresa do mundo de apostas online. Também. Se eu puder falar... Eu acho que é legal, porque eu vou dar esse contexto também sobre... É a maior empresa do mundo de apostas online. Ela é líder nos Estados Unidos, em UK, na Austrália, na Alemanha. Então é uma empresa muito grande. Ela é americana? Hoje ela tem sede em Dublin. Tá. Né? Mas ela é aberta na Bolsa Americana. Então é uma empresa muito grande. E a empresa se coloca como empresa de entretenimento. Então esse é o nosso foco. E por que entretenimento? Porque apostar faz parte de uma escolha de entretenimento. Né? Quando você aposta com um amigo, quem vai ganhar esse jogo, etc. Putz, é uma brincadeira entre vocês. As pessoas fazem um bolão quem matou o Det Reutemann. Né? Uma brincadeira entre amigos. E quando você aposta, aquela coisa que você apostou se torna mais intensa, mais divertida. Né? Pô, você fica assistindo, fica pensando no outro que você apostou, etc. Então, a Flutter é uma empresa de entretenimento. No começo do ano saiu um ranking das maiores empresas de entretenimento do mundo, publicado em vários jornais americanos. Né? Então tava lá a Disney, a Netflix, o Spotify, e a Flutter era a 10ª. Estava nesse ranking porque é uma empresa de entretenimento. Interessante. Então, o escopo é maior, né? O escopo é muito maior. E a forma que a gente acredita. A gente acredita que a aposta esportiva ela tem que ser parte de uma opção de entretenimento sua. Então, o recurso que você coloca na aposta tem que ser um recurso que você está tirando do entretenimento para você se divertir de uma forma consciente. Então, é isso que a Flutter acredita e que as empresas sérias acreditam. Então, essa é a forma que a gente quer levar ao mercado. Hoje, Álvaro, tem algum limite para aposta? Eu digo limite de tudo pode ser parte de uma bet de um jogo. Então, qualquer esporte, qualquer atividade. Boa pergunta. No Brasil, os esportes todos a gente pode fazer, mas a gente só pode fazer em esportes. Né? Você não pode fazer da Det Reutemann que eu brinquei agora, a gente não poderia fazer uma bet legal, inclusive. Legal. Hoje no Brasil não é permitido. Né? Então, tudo que é esporte, sim. Então, você pode ir lá, se quiser apostar em
badminton. Então eu vi tênis, beisebol. Eu vi beisebol. É isso mesmo? Exato. E essa é uma parte muito divertida. Mercados mais desenvolvidos, que as apostas estão lá há muitos anos já, é parte, exatamente isso, é parte da diversão. Né? Então o cara tá jogando lá, você pode apostar, inclusive, vai dar cara ou coroa, né? No jogo da NFL, o que vai dar cara ou coroa. Então, tudo vira uma coisa divertida. Você fala, vou apostar nisso, vou apostar naquilo. Então, a gente chama de mercados, né? Então, o Brasil está cada vez mais ampliando esses mercados, as opções de aposta dentro do mundo esportivo. Mas eu fiquei fuçando ali na página de vocês, do Betfair e Bet Nacional, e não tem só esporte, você tem joguinhos, tem uma série de coisas, tem cassino ao vivo, roleta ao vivo, é isso, né? Você poderia explicar um pouco? Tem basicamente dois Eu terrenos. me perdi, tem bastante coisa ali. Tem bastante coisa. Tem dois terrenos, né? Tem um terreno das apostas esportivas, Tá. que aqui entram todos os esportes. Né? Então, você vai assistir tênis, futebol, basquete, qualquer esporte você tem ali, e várias opções em cada um dos esportes, em cada um dos jogos. E você tem a outro pedaço, que é a parte de gamings. Né? Então, aí você tem a parte de cassino online, cassino digital, jogo de slot, né? Que são os jogos de caça-níquel. Enfim, tem uma série que são jogos de cassino, em que você vai, e tem inclusive ao vivo. Então a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um lugar que fica um lugar físico. Olha que legal. Que tem lá croupier, tem as pessoas que trabalham com roleta, e você quando joga ao vivo, E tem uma câmera tem filmando? uma câmera filmando ao vivo e você inclusive interage com a pessoa. Que legal. Então olha aqui, o Edu acabou de apostar aqui, vamos ver, ele apostou no preto, não sei o que lá, vamos ver aqui, opa, deu vermelho, não sei o que lá. Então isso é parte também da opção de entretenimento que as pessoas têm hoje dentro da plataforma. Mas é engraçado, e por que não tem o cassino aqui no Brasil e dá para fazer isso online? Aí é uma questão de regulamentação, né? Então o governo decidiu que liberou as apostas online e tem uma discussão em voga aí sobre a questão do cassino físico, etc., que é uma outra coisa. A Flutter, o foco da Flutter é a aposta online. Então esse é o nosso core, esse é o nosso foco no mundo inteiro. E aqueles outros ícones e joguinhos, que exatamente é aquilo? São tipos de jogos, em maior parte desses aí, são tipos de jogos que a gente chama de cassino, de gaming, né? Tá. Então, por exemplo, o jogo de slot é um tipo, mas você tem várias skins. Né? Então você pode ter skins diferentes. Você tem o velho do raio, que a gente brinca. Velho do raio. É o velho do raio. É Inclusive é o nome que a gente escreveu lá. Velho do raio. Vamos apostar no velho do raio. Que é um slot, mas ele tá todo com a cara desse velho do raio. Que é customizado ali. Exato. É criação sua, avó. Tem que focar. Velho do raio não foi minha, não. Mas eu cada vez criaria o velho do raio. Então são tipos de skins, né? São tipos de... Às vezes você pode ter de uma pessoa famosa, de um cantor, né? A roleta de fulano de tal, etc. Então, mas a essência dos jogos é muito parecida. Você tem jogos de roleta, você tem um jogo de slot, você tem, enfim, são estilos de jogos que muitas vezes mudam só muito mais o skin dele, a cara dele. Muito interessante. A gente, né, nós três trabalhamos numa indústria de bebidas. Eu queria fazer um paralelo agora com o jogo. Bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Porque tem aquele famoso limite entre a diversão e o vício. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês abordam esse tema? Outro tema polêmico, né? Perfeito. É exatamente isso. Eu acho que e você comentou bem, né? Eu acho que qualquer consumo de qualquer coisa, quando você faz de uma maneira errada ou excessiva, ele pode te prejudicar. O nosso foco, como eu comentei antes, é entretenimento. E entretenimento faz parte de você fazer uma coisa divertida, com recurso, etc. O ato de apostar, ele é absolutamente natural entre as pessoas, né? Muito presente no Brasil, a gente aposta em várias coisas. Quando que isso deixa de ser bacana? Quando você perde o limite, perde o controle, quando você investe em alguma coisa que você não deveria, que não é o dinheiro do entretenimento. Você passa do ponto que é a polêmica do Bolsa Família, de pessoal usando dinheiro para isso. Então, para mim, esses são os extremos, e nós, como dentro eu falo pela Flutter, mas certeza que isso vale para as grandes, nossos concorrentes grandes, sérios e legais, etc. O nosso objetivo é a aposta consciente. Então a gente tem na nossa plataforma, por exemplo, uma série de mecanismos já para ajudar as pessoas na consciência da aposta. Você pode moderação. Que é o beba com moderação, entre aspas. Tá. Então, por exemplo, a Bet Nacional foi a primeira empresa a fazer uma campanha de aposta responsável no Brasil. O que significa isso? Que é falar para as pessoas, aposta é uma forma de entretenimento, não é uma forma de ganhar dinheiro. Você não vai viver disso. Você não pode viver disso, não é investimento, isso é entretenimento, você tem que apostar com consciência, que você pode. Então, essa é uma parte educativa. Nós fizemos a primeira campanha, a gente vai continuar com isso. Dentro da nossa plataforma, você pode colocar limite diário de jogo, limite diário de investimento, limite de perda.
Você pode pedir para sair da plataforma por alguns dias. Falar, você vai ficar 30 dias sem jogar. Ela A bloqueia. plataforma pode recomendar? Então, nós estamos agora... hoje nós temos essa parte que depende do usuário. Nós estamos desenvolvendo tecnologia, com IA inclusive, para detectar diferenças de comportamento das pessoas. Quando tá virando um vício, E por aí, exemplo. porque o duro de você pensar, mas vamos botar um limite X. Não dá, porque depende muito de cada um, concorda? Sim. Um limite para mim pode ser R$10, para você pode ser R$200. Claro, depende de quanto eu ganho. Se o cara é um quanto- multimilionário, Claro. pode ser R$1.000. Claro. Então, qual que é o limite? O que a gente tem que ver é o comportamento. Poxa, essa Sim. pessoa que investe todo dia R$10, de repente hoje ela investiu 200, ou melhor de 200, peraí. Então a ideia é que nesse momento a gente possa mandar um aviso para a pessoa. Pô, será que você tá, sabe, pensa bem, investimento, etc. Então a gente está criando, nosso objetivo é esse, é ter ferramentas para que a gente ajude as pessoas a apostar com consciência como entretenimento. Ponto. É isso que nós queremos como indústria. A gente não quer e outra coisa, desculpa, Vacla, última coisa. E nós também temos um apoio, a gente tem um trabalho junto com o EBAC, que é a Empresa Brasileira de Apoio à Compulsividade. Legal. Então, se a gente percebe que a pessoa tem um comportamento diferente, ou se a pessoa mesmo ainda em contato com a gente em algum canal, a gente direciona para essa empresa, que é uma parceira nossa, e essa empresa tem uma série de técnicas, psicologia, etc., para ajudar essa pessoa se ela tiver alguma questão com vício, etc. Então, também a gente tem essa preocupação do extremo, né? Se pegar uma pessoa que tem uma questão de compulsividade, alguma coisa, como é que a gente direciona essa pessoa rapidamente para um caminho para que ela possa não jogar mais, por exemplo. Legal. Eu ia, dentro do que você falou, perguntar qual que é o perfil do usuário de bet hoje, né? Quando a gente faz um olhar aí na sociedade, mais velho, mais novo, classe, gênero, tem algum perfil assim mais determinante ou é um pouco de tudo? Tem um pouco de tudo. Assim, você tem nas apostas esportivas tem mais homens do que mulheres. Então você tem uma proporção maior de homens do que mulheres. No cassino, um pouco mais. No cassino, esses jogos, né? Acaba sendo um pouco mais equilibrado. E você tem uma variação muito grande de idade. Então, de 20 a 50 e poucos anos, você tem uma faixa bastante equilibrada em várias idades. Depende muito do jogo, né? Depende do estilo de jogo, do jogo em Aí si. você muda o perfil, tá? Exato. E a partir de qual idade eu posso jogar? 18 anos. 18 anos. Então é proibido. Essa é uma coisa interessante também, porque a gente tem um dos mecanismos mais rigorosos para a pessoa abrir um cadastro numa bet. Hoje, para você abrir um cadastro numa bet é como se abrir o cadastro num banco. Você tem que tirar foto, você precisa subir seu documento, ele faz uma verificação para ver se você o documento está correto, etc. Então, só maiores de 18 anos podem ter contas em bets, ponto. Eu vi que tem que tirar foto da carteira. Exatamente. É como se fosse um banco online. Então, a autenticação, o cara tem que ter seu vídeo, aí tem uma aprovação, e aí, não, ok, esse aqui realmente é o Edu, ele é maior de idade, ele pode jogar. Super importante. É isso que você está falando, eu acho que vale de alerta para você que está nos escutando ou assistindo. Quando você está jogando aquela marca estranha que promete muita coisa, aquele legal, quando ele não tem todo esse cerco, você não tem certeza do que está voltando para você. Então você está Vou dar dicas. Como a gente detecta que alguma coisa está estranha? Perfeito. Bom, primeira coisa que eu sempre falo se a esmola é muita, né? A gente tem que desconfiar. Quer dizer, é aquela história em qualquer categoria, né? Se você está comprando uma bebida alcoólica, para falar uma polêmica que aconteceu recente. Do metanol. Do metanol. Se a bebida custa R$40 na média, se encontra ela para vender por R$15, você tem que desconfiar que tem alguma coisa estranha. Então, a primeira coisa se o negócio está exagerado, tem um ganho muito, uma promessa, a tendência é que isso aí seja trambique. Você tem uma coisa importante no Brasil que ajuda muito, e essa é uma dica de ouro, que as bets regulamentadas pelo governo, elas acabam com .bet.br. Então, qualquer bet que não tenha .bet.br, ela é uma bet ilegal. Podemos falar isso. Podemos falar isso. Tá bom. Ela é ilegal. Então, se a bet acaba com .com, isso é uma ótima dica. fulano de tal.com é ilegal. .com.br, .com.bet é ilegal. É bet.bet.br. Esse é o final correto das bets. Outra dica que eu dou: o IBJR. O IBJR, que é o Instituto Brasileiro do Jogo Responsável. Ele fez inclusive uma campanha com todas as bets de conscientização do jogo responsável, das bets ilegais e tal. E no site deles tem uma ferramentinha, tipo um Google ali, que você coloca, tem dúvida. Putz, eu tenho uma bet que recebi uma mensagem aqui no Instagram, né? Você coloca lá o nome da bet e ele vai te dizer se a bet é legal ou ilegal. Eu também te ajudo a dizer isso. Mas a dica mais quente se não acabar com .bet.br, saia fora. E vou te dar a terceira dica. As bets legais não promovem
que o jogo vai enriquecer, que o jogo que ela vai ganhar dinheiro. Se você tem uma bet que está te falando alguma coisa nesse sentido, ela é ilegal. E como eu falei antes, e essas pessoas que estão promovendo isso estão fazendo um crime. Né? Então, assim, são 3 dicas para as pessoas considerarem. O entretenimento versus o investimento que você falou. Ó, aqui você vai ficar mais rico. Faz sentido. O Álvaro, pergunta pro Álvaro profissional. Eu conheço, a gente mencionou aqui todo o histórico profissional, etc. Eu te conheço como pessoa também, tua família e tudo mais. O que te levou a trabalhar numa bet? Acho que é legal você dividir aqui com a gente. Claro. Eu acho que porque não dá para separar o profissional do pessoal. Exato. Uma série de valores ali que não deveriam ser imutáveis, na minha opinião. É isso mesmo, você tem toda a razão. Primeira coisa, primeiro, vou falar a parte atraente para mim imediata, né? Hoje eu trabalho com entretenimento, esporte e tecnologia, que são 3 temas super legais, fantásticos, eu gosto muito. Então essa é a primeira coisa. Segundo, é o mercado mais quente, como vocês mesmos fizeram na abertura do podcast, é o mercado mais quente do momento. Né? Tem a polêmica, tem a questão da formação, etc. Então, eu vi como uma oportunidade entrar no mercado no momento de ascensão, de começo, e poder dar minha contribuição para esse mercado. Então, meu objetivo era daqui a 5, 6 anos, eu olhar para trás e falar, olha que legal, eu entrei no mercado aqui, ainda estava no começo, essa bagunça, etc. Olha como o mercado está agora, o mercado está maduro, é entretenimento, as pessoas entendem como é que funciona. Então, eu vejo muito essas 2 coisas. Eu trabalho com uma matéria-prima muito divertida, tecnologia, esporte, entretenimento, e eu vejo uma oportunidade profissional de ajudar, de uma certa forma, a moldar esse mercado. Você tem uma responsabilidade enorme. Sem dúvida nenhuma. E a terceira coisa, Edu, eu entrei na Flutter. Então, eu fiz uma super avaliação. Eu não entrei no mercado de bets, eu entrei na Flutter. Eu fiz uma super avaliação na época. Que era uma empresa nacional e virou o Flutter, não foi isso? Eu posso contar a história, que é interessante, mas eu entrei, mesmo a NSX, que era a empresa original, né, que foi comprada pela Flutter, eu fiz minha lição de casa durante o processo e fui entender com parceiros no mercado, etc. E essa empresa, a NSX era uma empresa impecável, e a Flutter é a líder mundial também, aberta em bolsa, impecável. Então eu também fiz uma escolha de uma empresa que é muito séria. Né? Então isso para mim era, como você comentou, para mim seria uma condição sine qua non. Né? Se a empresa tivesse, se eu tivesse qualquer dúvida da seriedade, do compliance, eu não teria entrado. E eu posso dizer, estando dentro agora, a Flutter é impecável. A Flutter agora, fazendo parte do grupo, né? Todas as melhores práticas do mundo a gente está implementando no Brasil, etc. Então, fico tranquilo e tenho essa oportunidade de trabalhar uma coisa muito divertida e muito promissora também. Bacana. Pensando aí na tua jornada como CMO, porque você mercado de bebidas, mercado de beleza, né, agora de apostas, quais são os principais alimentos? O que está na tua agenda hoje? É um tema de reforçar a marca, de fazer as pessoas conhecerem a marca? O que é vender mais? O que está na tua agenda hoje de os principais desafios? Olha, Vacla, como eu comentei, um desafio é um desafio de mercado, né? Mercado novo, então como é que a gente contribui como Flutter para o mercado caminhar na direção que a gente comentou antes, que acho que é um desafio maior. Como marca, né? Então a Flutter, como empresa, eu vou chegar na marca, né? Como empresa, a Flutter Flutter Brasil, ela foi uma aquisição da NSX, né? Então uma empresa que nasceu no Recife, criada pelo João, né? O João Studer, que era o nosso fundador. E em 5 anos a empresa cresceu pra caramba, Bet Nacional, a Flutter veio para o Brasil e comprou. Então nós estamos num momento agora interessante que é se consolidar como Flutter Brasil. Então é uma empresa nova. A gente está juntando a marca Betfair, que já era da Flutter Internacional, junto com a Bet Nacional. Então formação de time, nova governança, tudo isso também está acontecendo como empresa. E do ponto de vista de marca, hoje o mercado tem 160 marcas legais, como eu comentei. Não vão ficar as 160 marcas no futuro. A gente sabe que vai acontecer naturalmente, vão ficar as principais, as melhores. Então, meu trabalho hoje também com o time é como é que a gente... E as séries. Como é que a gente fortalece essas marcas para que elas sejam... Eu sempre falo, eu não quero que as nossas marcas sejam uma plataforma de aposta. Eu quero que elas sejam marcas que as pessoas se identifiquem, que elas curtam, que façam parte do seu entretenimento. Então, tem esse desafio de como é que a gente coloca as nossas marcas nesse território. Então, são 3 desafios muito interessantes aí que eu tenho nas mãos hoje. Legal. Fazendo você falou de alimentos, esse cara que está na nossa frente, o Álvaro, foi um dos responsáveis pelo Morumbis. Muito bom. Né, que foi acho que uma realização épica da tua carreira, né, com o time.
Hoje, quais são as literalmente apostas hoje para construir esse valor de marca? Que caminho que vocês estão construindo? Posso pegar carona no que ele falou? Claro, claro, Edu. Hoje eu assisto um jogo de futebol, tem muita marca. E dependendo da divisão, do campeonato e tal, eu fico completamente perdido. Obviamente, conversando contigo, eu já consigo identificar as suas duas marcas ali. Mas o que difere? É uma ótima pergunta. Hoje a gente tem pensando em marketing na Flutter, né? Eu tenho 2 grandes pontos. Tem uma parte toda digital importante, tem um trabalho de performance muito forte. Né? Então tem todo um trabalho de performance, de aquisição, de qualificação, de usuário, etc, etc. E na parte de marca, vocês mataram. Como é que a gente se diferencia? Porque nesse primeiro momento do mercado, nesse primeiro ano, 2 anos do mercado agora, na verdade 1 ano do mercado regulamentado, as marcas falavam muito alto, mas de uma forma muito parecida. Então o nosso grande desafio agora é como é que a gente diferencia e encontra nosso papel, né, nossa cara nesse mercado todo. Então esse é o grande desafio nosso agora. Então o meu foco está todo nessa direção, de buscar diferenciação, de buscar o nosso espaço como marca, né, e sair desse clutter, dessa bagunça que tá impressionante. Exato. E como se diferencia? Que no fundo todo mundo aposta, dá para apostar em todos. Imagino com produtos parecidos ou não. Exato, mas para mim é o mesmo desafio de qualquer categoria, né? Sim. Quer dizer, um biscoito. Qual é a diferença num biscoito esse aqui versus aquele ali, na prática, como biscoito? Nenhuma. Só que, esse aqui é o Oreo. Nossa, então o Oreo... Por que o Oreo? Da família, tem a história, o biscoito mais mentira do mundo, não sei o quê. Esse fica mais especial para mim. Né? Ou o Johnny Walker versus outros whiskies, né? O Johnny Walker tem 250 anos de história. Então, o desafio é exatamente igual. Como é que qual vai ser o território, qual vai ser o espaço que a gente vai se aproximar, etc., que vai levar a gente a se diferenciar como marca versus outras marcas que não estão no mesmo território ou que são mais genéricas. Então... Até porque cada vez tá muito parecido, né? Se pensar. E é um mega desafio como marqueteiro, né? Porque todo mundo usa jogador de futebol. A gente não sabe se o jogador de futebol tá pondo dinheiro dele ali ou não. Enfim, é meio parecido até o modelo hoje em dia, né? Eu sei que tá começando a se diferenciar, mas... É isso. Eu acho que esse começo, o que aconteceu muito é que o uso de celebridades foi um atalho para trazer credibilidade e fama para as marcas, né? Mas eles chegam a investir Não, eles são contratados. São contratados. Bom, tô falando da Flutter, né? Eles são contratados. Eles são contratados como garotos propaganda da marca. E acho que nesse primeiro momento fez muito sentido, né? Porque é uma maneira da marca ficar conhecida, etc. Mas como você comentou, Edu, mas isso acabou todo mundo usando a mesma tática, né? Então fica tudo muito parecido. Então eu acho que agora o desafio das empresas é que caminhos de construção a gente vai seguir para poder diferenciar a marca cada vez mais. Né? Fazer o que todo mundo está fazendo não vai adiantar nada. Sim. Né? Então agora grandes campanhas, grandes marcas, grandes posicionamentos, como é que você se coloca no mercado, com quem você fala. Sim. E uma outra coisa que a gente vai encampar cada vez mais, a gente já encampa cada vez mais, é a aposta responsável também. Então é a seriedade, é fazer a coisa certa, também é uma forma de você se diferenciar das demais. Com certeza. Hoje vocês patrocinam algum time de futebol? A gente patrocina o Vasco, o Cruzeiro e o Sport. O Vasco e o Cruzeiro com Betfair e o Sport com Bet Nacional. E como é que é feita essa escolha, assim, de onde a gente vai patrocinar? É por mercado? Porque imagino que com 160 bets, todo mundo está disputando as melhores equipes. Como é que é esse jogo do mercado, assim, de quem vai patrocinar quem? É uma escolha como outra qualquer, né? Você tem que pensar, putz, eu quero... Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Sport pra gente. A NSX é uma empresa que nasceu em Recife. Nosso escritório é em Recife, o João é de Recife, nosso fundador. Então, a empresa nasceu em Recife. Né? Então, naturalmente, ali dentro da estratégia deles de construção de marca, eles começaram pelo Pernambuco. Né? Então, primeiro foi investimento em Pernambuco, etc., antes de expandir e virar uma marca nacional. Dentro dessa estratégia, eles falam, poxa, o esporte é um clube que a gente pode patrocinar. Buscaram um esporte e patrocinaram um esporte. Tem um dedinho aí, né? Exato. Assim, tem uma questão de... Mas faz nós somos de fundação, faz né? sentido, né? Sim, Então tem uma questão de falar, poxa, aqui nós somos do Pernambuco, etc, etc. Então, cada escolha tem uma questão. A Betfair é a mesma coisa. Eles fizeram uma avaliação de, eles queriam na época do Cruzeiro, por exemplo. Poxa, Minas Gerais era um mercado estratégico para eles. Porque a Betfair, a parceria com o Cruzeiro aconteceu antes da aquisição, né? Então era só da Flutter. Então eu não participei da escolha lá atrás, né? Mas o princípio foi o mesmo. Poxa, a gente queria Minas Gerais, tem o Cruzeiro, etc. Vamos conversar. Então cada escolha depende da sua estratégia como companhia. Mas eu acho que aí também, aproveitando um gancho, Vacla, o grande desafio para nós é estar na camisa
é uma coisa, mas o que mais você pode fazer sobre isso? Exato. Que é um pouco do exemplo do Morumbis. Eu acho que o exemplo do Morumbis, o que eu acho que fez o sucesso desse case, e as pessoas falaram, e virou talvez um name rights dos mais falados do Brasil, é que desde o começo a conversa nunca foi um name rights, foi um experience rights. A conversa com o time do São Paulo, com o Tony, com o time de marketing do São Paulo foi, a gente não quer só dar o nome pro Morumbis, a gente quer que a gente pode fazer junto com a torcida do São Paulo, dentro do estádio, as brincadeiras, né? Então aquilo criou uma plataforma de entretenimento para a torcida do São Paulo e para os consumidores de bis. Você consegue dar exemplos aí do que vocês fizeram? Por exemplo, no Morumbis, por exemplo, a gente fazia a substituição nos jogos. A gente patrocinou a cabine do VAR, que era o bis bilhotando. Muito bom. Né? No estádio, você tinha lá na hora da substituição, né? Vai sair uma pessoa, sai a outra, tinha um videozinho que era uma caixinha de bis, saía dois bizinhos, entrava dois bizinhos. Então, assim, brincadeiras como o árbitro. Então, assim, a gente patrocinou os árbitros de futebol, embaixo tinha árbitro. Então, a gente fez aquela campanha de um vídeo que nós fizemos que viralizou, que foi, né, do departamento de trocadilhos, do bis, não sei o quê. Então, daquela ideia e mais um monte de outras coisas que a gente fez com o time de São Paulo, a gente lançou versão exclusiva de bis para os São Paulinos, enfim. E a ideia e nossa oportunidade do nosso lado aqui é a mesma coisa, né? Não é só estar na camisa do esporte, por exemplo, ou do Cruzeiro ou do Vasco. É o que a gente pode fazer, como é que a gente pode explorar essa parceria e levar para um outro nível a experiência. Muito bom. Os clubes têm participação nas bets? Não, eles são um patrocinador. No caso de vocês, ou em nenhum caso? Posso falar do nosso caso. Tá. Não tem nada que eu saiba. Tá bom. Nada que eu saiba. E conta um pouco da diferenciação das duas marcas. Que o Vlaca perguntou com relação a... É uma divisão regional? É posicionamento mesmo? Legal. A Betfair é uma marca internacional. É uma marca que tem algumas ferramentas que são exclusivas e muito únicas dela no mundo inteiro. Eles têm uma ferramenta que é, por exemplo, chamada Exchange, que ela é uma ferramenta em que é diferente de dar um passo atrás, né? Hoje, como eu comentei com vocês, cada jogo a gente faz uma estimativa estatística de quem vai ganhar, e tá aí falar, eu vou pagar dois aqui, eu vou pagar 3 ali. A Exchange não é assim, ela é totalmente livre. Então depende de quantas pessoas apostarem de um lado ou do outro, vai dar as odds. Então é totalmente regulado pelo mercado. E a gente ganha uma porcentagenzinha no final. Então é outra ferramenta, é outro tipo de jogo, etc. E além disso, a Betfair tem muitos mercados diferentes. O negócio da aposta lá da moeda, etc. Então, a Betfair é uma marca internacional especialista. É para quem realmente gosta, aquela pessoa que vai estudar a estatística do jogo, que vai olhar... Que fora do Brasil é muito comum. Você tem pessoas que ficam super apaixonadas pelo tema e começam a estudar por quem faz o gol geralmente, qual o tempo o cara faz o gol. Então ele faz a aposta dele. É quase jogar no mercado de ações, né? Se o cara ficar estudando e tal. Eu acho que do ponto de vista de É. estudo, sim. Do ponto de vista de fim, não, né? Porque o mercado de ações, o fim acaba sendo você investimento, ganhar dinheiro, etc. E aqui é o entretenimento, é a diversão. Né? Mas sim, em termos de dedicação, de estudo, fica uma coisa divertida. Fala, eu vou aumentar minha chance de ganhar, vou estudar aqui, olha, geralmente o fulano faz gol no começo do tempo, tal. Então a Betfair tem esse aspecto mais especialista. E a Bet Nacional é a Bet dos brasileiros. Então é a Bet da paixão dos brasileiros, é a Bet do coração dos brasileiros. Então você tem dois terrenos muito diferentes. A Bet Nacional como a Bet dos brasileiros como um todo, mais ampla, mais popular, mais democrática, mais presente no dia a dia. E a Betfair como uma marca mais especialista, que tem mais mercados, né, que te propicia fazer mais esse lado estatístico, etc. E a Bet Nacional é uma coisa mais democrática, vamos colocar assim, mais simples de operar. Exato. Talvez as soluções, os produtos sejam mais fáceis ou populares. É isso mesmo, é mais democrático. Né? A Bet Nacional é mais democrática, mais ampla, e a Betfair acaba tendo mais esse aspecto especialista. E é uma coisa interessante, porque fazendo um paralelo aqui, né, com o mercado de bancos, de financeiro. Hoje em dia as pessoas têm muitos bancos ou fintechs, né? Não tem mais um só. Antigamente você tinha um, né? Você era do Itaú, você era do Bradesco, você era do, sei lá, do Unibanco, né? Porque existia o Unibanco. Hoje em dia você tem vários, né? Você tem uma conta que você tem o dinheiro dia a dia, uma conta que você tem, sei lá, o cartão não sei o quê. Isso, outro investimento. Exato, investimento não. Você tem 3, 4, 5, às vezes, bancos, fintechs. No caso das apostas também é assim. As pessoas têm mais de uma. Então, as pessoas têm 2, 3, 4, às vezes, casas de aposta. Então, o nosso objetivo é que dessas 3 ou 4, Betfair e Bet Nacional ocupem seu espaço ali
Esteja ali no, exato, nas no opções. celular dos usuários. Tá. E eu nunca usei, Álvaro, e talvez quem está nos assistindo também nunca nem experimentou. O que precisa fazer para entrar? Eu preciso ter um dinheiro X? Não? Como é que eu entro nisso de uma forma, né, nisso você tá falando de entretenimento, Pra se divertir. uma coisa bacana. Putz, meu time vai jogar no fim de semana, eu tenho um grupo de amigos, a gente transforma aquele tiração de sarro e a gente põe também um pouco de dinheiro para apimentar isso. Como é que funciona? Perfeito, Vacla. É muito simples. Então, escolhe uma bet séria, legalizada, entra na Bet Nacional, entra na Betfair. Você entrando ali, você tem já a opção de cadastro. Você vai entrar com seus dados, vai fazer esse reconhecimento facial, vai subir seus documentos, etc. Sendo aprovado, então, ó, é isso mesmo, você, Vacla, tudo certo. Aí você tem a conta aberta. Quanto você vai depositar? O quanto você quiser. Se depositar R$1, você deposita R$1 e aposta com R$1. Por exemplo, ninguém que trabalha em bets legalizadas pode jogar, então eu não jogo mais. Eu não posso nem ter conta mais em nenhuma bet. Ah, é? Sério? Olha. Não posso. É parte da regra do mercado. Interessante, não sabia. Antes de entrar, que eu jogava, me divertia, eu Aham. apostava R$10. Eu botava R$10, eu botava R$1 no jogo, R$2 no outro, não sei o quê, só pra ver o quanto, ganhei R$2 aqui, aumentei R$3 ali. Então, é completamente livre o quanto você vai querer. E outra coisa interessante, né? Você geralmente coloca, por exemplo, meu exemplo, eu botava R$10. Eu jogava um tempão com esse valor. Porque aquilo acaba usando, sei lá, 5, 6 vezes aquele valor, entre Você aspas. ganha, ao usa longo de do tempo. novo, né? Você ganha, aí você perde um pouco, aí ganhou 12, aí você apostou 3, caiu para 9. Você vai vendo, você vai brincando com aquele dinheiro lá um tempão se divertindo. Né? Então, enfim, essa é o passo a passo. Você cadastra numa bet séria e depois você define quanto você quer investir, a hora que você depositar, a hora que você quiser para você poder se divertir. Legal. E olhando para o futuro, a gente brincou aqui com apostar na quem matou o Dwight Reutemann, né? Vou pegar esse exemplo. É um caminho, eu posso eventualmente no futuro, ou vocês pensam que isso pode ser um caminho, eu e o Vaca, a gente aposta aqui que o Álvaro vai cortar o cabelo ou não, né? Né? Então, isso é um caminho da gente criar as próprias apostas com Ou que eu de vou pra amigos Turquia e... vou voltar cabeludo. Assim. É um caminho, isso acontece em outros lugares? Em outros mercados isso acontece. Tá. Então, nos Estados Unidos você tem esse mercado de apostas livres, né? Praticamente, de qualquer coisa, isso acontece. Em outros mercados isso não é permitido. Então, a gente não sabe como é que vai acontecer no Brasil. Se isso vai acontecer, se o Brasil vai liberar esse tipo de aposta ou não. O que a gente sabe dos Estados Unidos, por exemplo, é que ela tem uma diferença grande também de estados, né? Os Estados Unidos é um mercado meio maluco, porque cada estado tem a sua lei muito diferente da outra, né? Então, resumindo, no Brasil, a gente não sabe se isso vai acontecer um dia, né? Então, não temos essa previsibilidade. A Flutter, internacionalmente, nos Estados Unidos, acabou de lançar essa plataforma também de apostas livres. Então, lá nós temos também a opção como a gente tem no Brasil, e tem uma opção ali de fazer aposta de qualquer coisa. Mas isso é para os Estados Unidos, porque lá funciona, é legal, etc. Então, no Brasil, não tem nada discutido nesse momento que a gente saiba. Ainda não. E sempre quem define os esportes ou os tipos de apostas são vocês, são as casas de aposta. Vou dar um exemplo. Tem um esporte na minha terra, lá no Rio Grande do Sul, chama punhobol. Não sei se você já ouviu falar. Não, é um campo gigante que você só pode... É que nem um vôlei assim, mas só vai de punho. Que é um esporte alemão, é verdade. Punhobol. Eu nunca tinha ouvido falar. É punhobol. Então, eu tenho a galera lá que joga, mas não tem aposta disso. Eu posso, como consumidor, criar isso e chamar os meus amigos ou não? Eu sempre dependo de vocês entrarem e oferecerem determinado esporte ou determinada Que deve estar ligado à federação, esse tipo de coisa hoje em dia, né? Os esportes. Como é que eu oficializo? É legal essa pergunta, porque a nossa plataforma da Flutter Brasil é proprietária. Então, a tecnologia, a plataforma é toda desenvolvida em casa, desenvolvida pela NSX, né? E agora a Flutter assumindo. Então, para você poder lançar um esporte novo, etc., tem que ter um desenvolvimento em cima disso. Então, não dá para um usuário falar, putz, eu quero colocar tal coisa. Então, isso tem que ser uma decisão da empresa. Pode até acontecer a gente falar, putz, o punhobol tá bombando no Brasil. Vamos botar isso aí como mercado dentro de casa? Isso pode ser através de uma observação, né, do mercado e tal, mas exige um desenvolvimento. Então, a gente tem um time hoje gigante de desenvolvedores. A gente está com quase 500 pessoas no Brasil, não só desenvolvedores, mas a grande parte de desenvolvedores, uma parte também fora do Brasil. Né? Então, é um mercado muita tecnologia. Então, qualquer coisa nova precisa ser desenvolvida dentro de casa. Legal. Olha aí, gauchada. Punhobol
talvez venha por aí, ó. Aguardem, aguardem. O Vaca é cheio das surpresas. Não, Paulo, que é isso? Esse eu tinha. Depois você vai procurar, isso eu tenho certeza. Né? O Vaca, inclusive, uma curiosidade, ele torce para 3 times, tá? Não, 2. Ele sempre torce para quem tá ganhando. Não. Pau, Não. Sou colorado. Sei. Palmeiras eu tenho simpatia. Até agora você era palmeirense, até agora. Já mudou. Pô, Vaca, palmeirense. Álvaro, outro tema polêmico. Aquelas maquininhas de jogo em boteco, tipo caça-níquel e tal, né? Eletrônico, jogo do bicho, esse tipo de coisa. Quer dizer, o jogo no Brasil não é uma coisa nova, sempre existiu e tal, e mesmo comentou que estimado metade do mercado ser ilegal. Isso esse dinheiro ilegal, como é que vocês respondem a isso? Ele foi para as bets, agora está sendo oficializado, o que está acontecendo? Edu, assim, como eu comentei, o grande foco da Flutter é apostas online. Sim. Então esse é o nosso terreno, esse é o nosso território, né? E a gente só entra no mercado quando o mercado está legalizado, está regulamentado, Claro, enfim. claro. Então, Flutter, nós jogamos nesse terreno totalmente legalizado de online. Essa parte de apostas, de caça-níqueis, de cassinos, de bingo, etc., hoje é proibido no Brasil. Então, se é proibido, não pode ter. Então, isso pra gente não tem nenhuma relação com o nosso negócio, a gente não está envolvido nisso, a gente não tem interesse no futuro de entrar nisso. Então, o que eu acho que aconteceu, e aí uma opinião pensando nesse tamanho do mercado brasileiro, existia uma demanda reprimida já para as pessoas poderem apostar de uma forma organizada. Eu acho que quando legalizou as apostas online, abriu esse espaço para as pessoas poderem se divertir de uma forma legalizada, numa plataforma correta, etc. Por isso que o mercado, tão pouco tempo, hoje é um top 5 do mundo. Mas eu não tenho nenhuma ideia de quando canalizou, qual também esse mercado, se existe ou não existe. Isso é uma coisa que a gente não tem nenhuma informação, não tem nenhum acesso, não tem absolutamente nada. Não, eu acho que a gente também como brasileiro, tem um certo preconceito com o jogo, a gente não está acostumado, né? Apesar de adorar ir para Las Vegas e ficar jogando. Então, tem uma incoerência aí nesse sentido. A gente está acostumado com algo informal, não com algo mais regulamentado. Mas o informal no espírito de diversão, que o Álvaro colocou no começo, né? Se divertir, vou apostar quem vai ganhar, se ele vai fazer cabelo na Turquia. Vamos bater figurinha. Né? Esse tipo de coisa. Então sempre existiu, eu concordo contigo. E existe esse preconceito de, por que o Brasil não pode oficializar, ganhar impostos e fazer da maneira correta? Eu enxergo assim, é uma escolha sua. Mas se colocar também responsabilidade nesse jogo e um peso para as empresas realmente fazerem a coisa correta, esse é o caminho, né? Concordo totalmente. Eu acho que, como eu comentei, esses são os motivos que eu entrei nessa indústria e na Flutter, né? Eu acho que o papel das empresas sérias é ajudar o mercado a ir para o caminho correto. Né? Então, aposta consciente, é pagar os impostos. As bets vão pagar esse ano 10 bilhões de reais de impostos. 10 bilhões de reais. Que antes estavam aí flutuando, né? Ninguém arrecadava. Como eu comentei, tem mais 10 bilhões das ilegais, certo? Se o metade do mercado é ilegal, então nós estamos pagando 10 bilhões e tem mais 10 bilhões soltos aí de mercados ilegais. Então, é um dinheiro que vai para a economia. As bets que fazem o trabalho correto, elas têm toda essa questão de responsabilidade, das travas, etc, etc. Então, eu acho que legalizar o mercado e garantir, proteger, no bom sentido, as bets legais, né? Tirando as ilegais, eu acho que é bom para todo mundo, bom para a sociedade, bom para todo mundo. Caminhando já para o nosso final, Álvaro, uma curiosidade. Imagino que, né, e você comentou todo o processo que você fez interno de mercado para escolher estar numa bet. Daquilo que você imaginava, pesquisou, a hora que você chegou, sentou na cadeira, o que te surpreendeu? Olha, muito interessante. Eu vou te falar, eu não tive nenhuma surpresa negativa, tá? Porque, como eu falei, acho que eu tive muita sorte de entrar numa empresa incrível, no momento certo, que bateu muito com os meus valores, né? É muito legal ver o espírito empreendedor dentro da empresa. Como a Flutter Brasil ela foi formada, foi uma compra da NSX. A NSX é uma empresa que foi criada por empreendedores. Então, todo o grupo inicial, o João, super empreendedor, visionário, né? A história do João é super interessante, ele era jogador de pôquer profissional. Né? Então, assim, ele tem um histórico aí de entender esse mercado, de conhecer. Então, ele viu quando legalizou, ele falou, puta, eu quero entrar nisso. Ele montou uma plataforma de software as a service. Então, ele não lançou uma marca primeiro, ele era a plataforma para outras bets. Né? Então, assim, o empreendedorismo é muito na essência da NSX. E a Flutter também tem isso. Eu conhecendo um pouco o pessoal da Flutter Internacional. Então, você tem um espírito de empreendedorismo dentro de casa que eu nunca vi antes. Então, as coisas, as ideias, as pessoas têm ideias, sabe, assim, muito na flor da pele. Né? Então, essa parte, para mim, foi a parte mais divertida. E a segunda coisa é a paixão pelo esporte.
Outro dia eu até mandei uma foto pra Paty, minha esposa, né? A gente estava trabalhando no escritório de Recife e estava tendo um jogo da Champions às 5 da tarde. E tem uma televisão enorme, assim, no escritório, ali numa parte. Aí as pessoas começaram a sentar, sair das suas salinhas, das suas mesinhas, e sentar na frente da televisão. Então ficou todo mundo trabalhando, 5 da tarde, assistindo o jogo da Champions, conversando sobre a Champions, não sei o que. Eu falei, cara, olha que delícia, né? A gente está aqui trabalhando com tecnologia, esporte, todo mundo é apaixonado por esporte, por futebol. Então essa é uma outra coisa muito bacana. Então empreendedorismo e a paixão pelos esportes foram as duas coisas muito positivamente me surpreenderam. Já conheceu o Vini Júnior? Ainda não conheci o Vini Júnior, ainda não. Ainda não conheci o Vini Júnior. Mas ele tá trabalhando pra vocês, né? Trabalha com a gente há bastante tempo já. Legal. A gente tem uma relação muito boa com ele, com o Galvão. É. Né? Então, é bacana. Porque isso é uma coisa legal. Os nossos parceiros, a gente acaba tendo uma relação mais profunda, mais próxima, etc. Então, são pessoas muito próximas de todo o time, né? O Galvão, o Vini e outros embaixadores também. Muito legal. O futebol ainda domina, se pensar na proporção. Aqui no Brasil, é futebol. Futebol é maior disparado. Disparar 80%? Disparado. Que... 70% é o principal esporte. Tá. Né? O futebol, depois o futebol feminino, aí depois vem basquete, aí vem outras Aliás, coisas. muito legal que vocês fizeram com o futebol feminino. Se puder comentar, até legal para. O do Maria Bonita. É muito legal. Que é a Copa do Nordeste feminina, né? Exatamente. Isso foi muito bacana também. Eu fiquei muito feliz de a gente poder patrocinar e ajudar nessa iniciativa. Todo mundo conhece a Lampions League, né? A Copa do Nordeste, que ficou chamada de Lampions League, né? Do Lampião. Do Lampião, fazendo uma alusão à Champions League, com a Lampions League. Muito e tal. bom, muito bom. Fantástico, muito bom. né? Uma Copa que mostrou a proporção do Nordeste. E aí foi criado esse ano a versão feminina da Copa do Nordeste. Né? E chamado já oficialmente de Copa Maria Bonita. Muito e bom. a Bet Nacional foi o primeiro patrocinador, então nós demos o naming rights para a Copa Maria Bonita Bet Nacional. Então nós ajudamos a viabilizar essa ideia e foi espetacular. E apoiar o futebol feminino que, porra, precisa, né? E tá cada vez maior, né? Super legal. Exatamente isso. Então a gente apoiou, foi um sucesso, a gente vai repetir o ano que vem também. A gente quer manter essa plataforma e foi muito legal a repercussão, o envolvimento das pessoas. Tínhamos a Formiga, né, como nossa embaixadora, né, a famosa Formiga, a nossa icônica Formiga. Legal. Então, com certeza, essa é a parte bacana também que eu acho que a gente tem uma oportunidade. Né? A gente está, de uma certa forma, ajudando o futebol Sim. masculino, feminino, a ir com outro patamar. Sem as bets hoje no futebol, talvez a gente não tivesse hoje com 2 times nas finais da Libertadores, né? A Liga Brasileira cada vez mais ganhando e trazendo jogadores super grandes da Europa para jogar no Brasil. Então é uma coisa que a gente também tem orgulho de falar, poxa, estamos de uma certa forma contribuindo para uma paixão nacional. Muito bom. Ajudou a quebrar mitos, esclarecer algumas lendas aí, né? Trazer algumas verdades. Trazer algumas verdades. Importante, falamos de várias polêmicas e para mim foi bem educacional, vou colocar assim. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelo estar aqui com a gente. Valeu, muito bom. Eu aposto que você que está assistindo aí gostou. Siga o Laduí aonde, Edu? No Insta. Em qualquer canal. Né? Qualquer canal. Estamos em no todos. YouTube. Junte-se a mais de 16 mil pessoas que seguem o Laduí. Assistem os episódios. Se esse foi o seu primeiro episódio, você tem uma coleção aí de conversas muito legais ao longo de 6 temporadas. São quantos agora, Vaca? Agora acho que... Estimativa. Última estimativa. Isso. Eu acho que a gente está no 74, 75. Preparando a 7ª temporada, que vem aí em 2026. Estúdio novo. Muito bom. Estamos Prepare-se. aqui, né? Mas aqui está semi-novo, mas tem um melhor ainda. Tem o melhor ainda. Já era bom, ficou melhor. Eu aposto que vai ficar mais legal. Obrigado, gente.